o sinal de menor, menos, vete fruta. Aí nesse lugar que eu vou colocar o nome das frutas, de todas as frutas, é isso? Ó. Primeiro, ah, então, você pode repetir, porque agora comecei a gravar. Tá. Numa das aulas, né, do vídeo lá, você falou que a gente tem que usar um sinal de atribuição, né? Que é o menor e o sinal de menos. Isso, isso. Aí tem o VET underline fruta, né? Aí Isso, esse é onde vai as frutas da tabela. É isso, isso? isso, isso. Então é assim, ó, exatamente, ó. Então vamos, olha, muito boa pergunta que você fez, ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Eu vou voltar. Eu vou abrir aqui não sei se vocês estão vendo a minha tela, já estão vendo? Sim. É. Tá. Eu vou ver aqui vou abrir o RStudio. O RStudio vocês vão instalar. Não fiquem preocupados, a professora Sandra já se dispôs a ajudar vocês a instalar. Não é difícil de instalar, tá bom? Deixa ele estar abrindo aqui, ele não. Deixa ele abrir. E eu vou explicar essa pergunta que você fez aí. Pronto, ele abriu. Professor, mas se fosse no nosso caso igual dos textos, seria em vez de frutas, seria textos? Peraí. Verdade. Peraí, é isso, vai ser. Mas vamos primeiro, daqui a pouco a gente vai no. Eu vou esconder aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui é o console, tá certo? É uma forma mais rápida de você fazer os programas. Aí tem uma outra forma, que no fim vocês vão usar uma outra forma de fazer. Mas vamos usar aqui, ó. Então, quando você abre o RStudio, vai aparecer essas 3 telinhas que vocês estão vendo, 3 janelas. Essa aqui do canto e essa aqui de baixo. Certo. Para programar é nessa aqui, ó, onde aparece esse sinalzinho aqui, que é o prompt, que a gente chama de prompt. Tá? E aqui tá, ou seja, ele está pronto para receber os comandos. Então, o vetor, a letra tá pequena, pessoal? Professor, se pudesse aumentar um pouquinho. Vou aumentar aqui, peraí. Para aumentar, peraí, viu? Vou aumentar mais um pouco. Certo. Agora ficou bom. Já melhorou bem. Ixi, já agora. Então, eu vou começar a escrever o código. Então, ela falou do sinal de atribuição, ela perguntou sobre o VET underline frutas. Vou explicar tudo isso. Primeira coisa que você faz é construir o vetor. Ou seja, você vai construir um escaninho. Sabe escaninho? Sabe o que é escaninho? Ou não? Em programação? Não tem nada a ver com programação. Certo. Imagina uma caixa com várias divisões. Certo. Você tem uma caixa, já viu daquelas caixas de guardar joias? Então, divisório. quando você abre a caixa de guardar joias, tem várias divisões ali dentro, não tem? Sim. Então, em cada lugar daquele é um lugar para você armazenar alguma coisa. Na programação, você faz isso com esse comando aqui, C. Então, C está criando como se fosse uma caixa. E aí, você vai separando por vírgulas, né? Então, entre as vírgulas, você vai colocar as coisas dentro da caixa. Tá bom? Então, aqui, quantas coisas eu posso colocar? Então, tem esse espaço aqui, né? Onde está o cursor. Depois tem esse espaço aqui. Esse e esse. Então tem quantos? Tem 6. Tem 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vetor que eu estou criando é para colocar 6 coisas. Que coisas? Pode ser coisas diversas, né?
Então vamos lá, vamos colocar, vamos fazer um menor, né? Porque 6 é muita coisa. Eu vou colocar assim, ó. Então vai ser 4. E aí, como eu quero colocar palavras eu sempre preciso abrir e fechar aspas, tá? Então, aqui no RStudio, quando você clica aqui, quando você digita aspas, ele abre e fecha para você. E o cursor fica ali dentro. Aí você vai digitar. Então, vou digitar a primeira fruta. Agora, aqui, eu vou digitar a segunda fruta. O que eu preciso fazer? De novo. Digito aspas e vou colocar a outra fruta. Aqui de novo, ó. Aspas. Maçã, não. Maçã, né? Desculpa. Ó, agora aqui, ó. Sei lá. Qual outra fruta? Abacaxi. Vamos fazer com 4 frutas. E aqui eu vou colocar o quê? Limão. Pera. Pode ser. Tá, ó, só para satisfazer os dois eu vou colocar mais uma aqui, ó. Limão. Isso, ó. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Então eu criei uma caixinha. Então isso aqui é que nem uma caixinha mesmo. Dessas de guardar bijuteria. É uma caixinha com 6 lugares. Em cada lugar eu guardei o que a gente chama de... Como que é o nome técnico para isso? Para essas palavras? Se lembra? Chama... Variáveis? String. Tá. String é um conjunto de caracteres. Isso daqui são caracteres pro R. Quando você coloca entre aspas, o que está ali dentro, entre aspas, é um caractere. Eu poderia até dar um espaço assim, ó. Poderia fazer assim, ó. Espaço, nana. Ele vai entender tudo isso daqui, vai entender BA mais o espaço, mais nana. Tudo isso como um conjunto, uma sequência de caracteres. Isso aqui é uma string. Tá? Entendi. Ó, eu criei, né? Ó, tá criado. Tá criado e eu posso apertar Enter aqui, né? Nesse caso aqui no console eu aperto Enter, simplesmente Enter. Aí ele vai criar, o R vai criar esse vetor, né? Ou seja, essa caixinha com essas strings, que é banana, maçã, abacaxi, pera e limão. Criou. E aí, quando ele cria alguma coisa, ele mostra a saída. Ó, a saída são essas strings aqui que eu criei. Mas ele simplesmente criou e não armazenou em lugar nenhum. Ele não armazenou isso em lugar nenhum. Aí que vem o que a gente falou do sinal de atribuição lá. Então, ó, eu estou voltando, ó, agora essa linha que eu fiz de código eu rodei e ele já criou. Criou, mas não salvou em nenhum lugar. Então, o que você faz? Aí você tem que colocar um sinalzinho de atribuição, que é o sinal que a Carmen falou. Aqui tem um atalho para você criar, que eu já nem me lembro mais. Espera aí, acho que é Alt menos. Ó, isso, Alt menos. Com Alt menos ele já criou o sinal de atribuição, que é esse sinal aqui. Esse sinal está indicando o seguinte, ó, ele é bem intuitivo. Esse sinal é uma setinha, né? Tá vendo que é tipo uma seta, não é? É. Então essa seta está indicando, ó, você está falando assim para o R, ó, esse vetor, essa caixinha com essas palavras que eu criei, eu quero que você armazene num lugar que eu vou indicar agora aqui para vocês, que eu vou indicar aqui. Aí você pode criar o nome que você quiser. Por exemplo, vet de vetor, porque é um vetor, underline frutas. Isso é a variável. Isso aqui sim é a variável. Tá. Aí ela vem antes do sinal? Ela vem antes do sinal. Tá. Então assim, ó, mas você tem que imaginar o seguinte, ó. Aqui é o comando do R, que está criando uma coisa lá dentro do R, que é uma caixinha onde tem essas palavras, que a gente chama de vetor. E aí, esse sinal de atribuição está falando, ó, esse negócio que você está criando, R, jogue ele nessa variável,
Por isso que essa setinha ela aponta pro VET. Entendi. Entendeu agora? Aí você vem, ó, agora eu vou apertar Enter. Você tem que apertar Enter, porque eu só escrevi o código, ainda não rodei. Ó, vou rodar. Rodei. Olha só o que aconteceu. Aqui, ó, tá vendo aqui nessa outra janela? Tá vendo que apareceu aqui VET frutas? VET fruta. Tá vendo? Vocês estão vendo ou não? Sim ou não? De 1 a 5. Sim. Tá vendo, Carmen, aqui? De 1 a 5, né? Será que Carmen saiu? Tá aí, Carmen? Deve ter caído dela. Tá. Vocês estão vendo então aqui, né? Ó, VET frutas. Então, tudo que você cria no R e cria, né, variáveis que você cria, eu criei essa variável. Essa variável armazenou esse vetor, ou seja, armazenou essa caixinha com todas essas palavras. Tá aqui, ó. Então, tudo que você cria no R vai aparecer aqui, todas as variáveis. Então, tem aqui, ó. Então, ela vai falar o nome dela, que está aqui. Ó, tá o nome. Nome, eu não consigo destacar, mas está aqui, né? Vocês estão vendo o meu cursor, né? Vocês estão vendo? Estão vendo o meu cursor, né? Ó, e aí, aqui está falando, ó, que tipo de variável que ela está armazenando, ó. Tá vendo esse CHR? Tá vendo esse? O que é esse CHR? Char? Isso daqui é uma abreviação de caractere. Está escrito em inglês, né? Que em inglês, acho que a pronúncia é characters, tá? Mas é caractere. Ou seja, o que ele armazenou dentro do vetor são caracteres, né? Ou as strings, que a gente está mais acostumado. Vocês já viram essa palavra, né, no curso? String, né? Ou não? Sim. Então, isso aqui são strings. Ou seja, é uma sequência de caracteres. Tá? Então, ela está falando, ó, então esse VET frutas, essa variável, tem dentro dela as coisas que tem dentro dela, os dados, né, que tem dentro dela são caracteres. Aqui está falando, ó, de 1 a 5. O que significa esse de 1 a 5? A quantidade que tem de frutas. Isso, a quantidade que tem de caracteres, né? Porque aqui pode ser qualquer coisa, né? Eu escrevi frutas, mas pode ser texto. A quantidade de strings, né? A gente pode falar assim, fica mais bonito, ó. Quantidade de strings que tem. Tá? Isso. E aqui ele vai falando as strings que tem. Beleza? É isso. Vocês entenderam isso agora? Sim, professor. Beleza, ó. Então a gente vai criar, eu vou criar uma outra, ó, tá sendo bom isso que a gente está fazendo. Ó, eu vou criar uma variável VET números, eu vou seguir o mesmo padrão de antes. Ó, o mesmo padrão, ó. Então tem a variável, tem o sinal de atribuição, eu estou fazendo de forma contrária. E depois, por último, eu estou criando aqui, né? Por último, eu estou criando o vetor. Nesse vetor, eu também vou criar 4 espaços, né? Tem que ser 5, né? 5, muito bem, olha lá, tá vendo? Isso aí, ó, tá até corrigindo o que eu estou falando, muito bem, isso mesmo, tem que ser 5. Vou criar 5 espaços e vou colocar aqui números. Então, vou colocar 3, vou colocar 4, 7, 1 e 2, tá bom? Vou colocar assim. Não preciso colocar aspas? Muito boa pergunta. Aspas só quando você tem uma string. Quando você quer colocar uma string, isso é obrigatório colocar aspas. Mas isso aqui não é string. Isso daqui é um número. É um número inteiro. Aí quando é número inteiro, você não precisa. Ele já entende que isso daqui é o número inteiro 3. Tá? O R vai entender como se fosse números. Tá bom? Então aí, ó, o que eu vou fazer? Ó, eu vou rodar, né? Então eu vou apertar Enter. E note o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tem que colocar ele dentro da... Igual fez o primeiro, né, professor?
Isso, é só para você olhar. Aqui é só, não precisa fazer nada, é só olhar. Ó. Ele falou, ó, eu rodei essa linha de código e ele criou aqui, ó. Ah, você criou uma nova variável, ele está informando, ó, você criou uma nova variável que se chama vet underline número e é um vetor de 5 posições, ou seja, é uma caixinha com 5 posições aqui. Os valores que tem dentro são números inteiros, porque aqui ele está falando, ó, num é números, tá, ó, são números inteiros. E se fosse picados, professor, tinha que concatenar? Picado como, assim? Picado... Tipo assim, 1,5, tá. 3. Aí você está falando, ó, então, números decimais, né? Então, a gente chama isso de ponto flutuantes. Números ponto flutuantes. Você pode criar. Vamos criar aqui, ó, só para... Ó, vocês, ó, tem que ter uma ideia, que depois a gente vai criar uma tabela, tá? A gente está criando os vetores, depois vai criar a tabela a partir desses vetores, tá? Então, ó, procure entender o seguinte, ó, são 5 strings, né? São 5, como ela falou, 5 frutas. E aqui eu estou criando o quê? 5 números, e esses números correspondem, é uma informação correspondente a cada uma das frutas. Então, esse 3 aqui... Isso, pode falar, Carmen. É a quantidade. É a quantidade, isso. Esse número diz respeito a esse texto, né? Então, esse número aqui é um número que diz respeito ao texto que está aqui. Então, esse 3, que indica que tem 3 bananas, que eu fui no supermercado, comprei 4 maçãs, 7 abacaxi, tá muito abacaxi, né? Geralmente a gente compra pouco, né? É mais maçã que a gente compra e banana, né? 1 pera e 2 limão. Tá certo? Ó, agora vamos responder a pergunta do Júlio. Ó, vamos colocar aqui no vet, vou criar um outro vetor, que do jeito que o Júlio falou. Vou criar um vet peso. Ó. Eu sempre estou tentando trazer exemplos que tenham alguma realidade por trás deles. Então, esses exemplos aqui que a gente está construindo tem alguma realidade, né? Assim, digamos que a gente foi no supermercado e está criando uma tabela, né? Comprou lá na feira essas 5 frutas, colocando quantidade. Agora eu vou colocar o peso deles. Então, o que eu tenho? O peso. A banana, digamos que a banana pesou 3 bananas, acho que dá mais, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? Ó, dá uns 230, vou colocar um número aqui, 231,4 gramas. Tá bom? Ó, então é um número, como ele chamou, número picado, né? Ele usou esse termo, o Júlio. Isso daqui a gente fala na linguagem mais técnica, Júlio, fala assim, ó, é um número ponto flutuante. Ponto flutuante. Tem os números inteiros, que são os de cima. Esse aqui, quando tem vírgula, e no caso, não é vírgula que o R usa, é ponto, né? Ó, tá vendo? Ponto. Então, quando tem esse... No caso, quando a gente escreve, coloca uma vírgula, né? Mas aqui a gente coloca ponto. Então, é um número ponto flutuante. Aí tem, vamos falar, as maçãs, 4 maçãs, sei lá, vou falar que tem 199,5 gramas. 7 abacaxi, acho que 7 abacaxi passa mais de 2 quilos, né? 7 abacaxi. Vou colocar aqui, sim. Cada um, dependendo do abacaxi, quase meio quilo. Então eu vou colocar mais ou menos, é um chute, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3.567,8. Então deu 3.567 gramas, né? Que dá mais ou menos 3.500 quilos. 3,5 quilos, né? Desculpa. Uma pera acho que não pesa mais do que 100 gramas. Eu vou colocar 100 gramas inteiros, assim, 100,2. E 2 limão, acho que pesa até menos. 70 gramas? Isso.
70.4. Então vou criar, ó, então eu criei o vetor, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, né, são os pesos de cada fruta que eu comprei, né, eu comprei uma quantidade de frutas, então está representando isso daí. Então vamos lá. Não precisa pôr aspas, né, professor? Não precisa. Aspas. Só ler. Só, ó, aspas no R é assim, ó, aspas também, no Python também. Aspas é só quando você quer construir um caractere. Tá certo. Tá certo? Isso não é caractere, são números. Certo. Então ó, eu vou apertar Enter. E aí vocês vão se ligar aqui, ó. Fiquem olhando aqui, ó. Eu vou apertar Enter, mas fica olhando aqui, ó, o que acontece aqui. 7 pisos. Então o que aconteceu? Eu apertei Enter, aí eu mandei o R construir esse vetor, que eu chamei de vet peso. E aqui tem os valores, né? Ó, são 5 valores, né? É um vetor. Isso daqui que indica que é um vetor, ó, de 5 posições, né? De 1 a 5, e com esses valores. Tudo bem? Agora tá claro, né? Sim. Tá. E o que eu falei lá depois é que vocês podem construir a tabela mesmo, né? O data frame, que seria a tabela. A tabela, então, vocês têm que imaginar que cada vetor desses, cada vetorzinho desses, é uma coluna da tabela, entendeu? Então não vai estar colocado na tabela, não vai colocar deitado, vai colocar em pé esses valores, tá? Porque é uma coluna, entendeu? Da tabela, né? No Excel, vocês já trabalharam com Excel, né? Então vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês podem perguntar, se tiver difícil do que estou falando, vocês estão entendendo? Agora a gente tem que construir, né? Transformar isso daqui em colunas de uma tabela. Uma tabela dentro do R a gente chama de data frame. Uma tabela que tem valores, tá certo? Então eu vou criar uma tabela aqui só para finalizar. É que a aula vai começar, né, pessoal? É melhor a gente interromper aqui. Né? O que vocês acham? Vocês vão ter aula. Ó, hoje não deu, mas foi legal, ó. Então, assim, ó, só para finalizar, deixa eu finalizar aqui a gravação, porque agora